Boa noite, a paz do nosso Deus para você, ovelha querida e amada aqui do meu canal. Seja bem-vindo à oração de hoje. Hoje eu quero orar em favor da sua família. Gostaria que você pegasse agora uma foto, as fotos dos seus familiares, uma peça de roupa. E se você puder também, pegue uma garrafa de água, um copo de água para a gente apresentar. Hoje a oração é voltada para a família. Você precisa de oração pela família, então não sai do vídeo, ouça a palavra, o recado de Deus para você e também a oração em favor da sua família. E eu quero que você já coloque aqui embaixo o seu primeiro nome escrito assim, olha, eu. Aí você coloca o seu nome e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário no topo, escrito, e você também escreve. Mas você, em vez de colocar o meu nome, coloque o seu nome. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deixa a sua curtida e se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Olha, é muito bom ter você comigo aqui. É muito bom você ter chegado a esse vídeo, a essa oração. Eu tenho certeza que não foi em vão, foi propósito de Deus, porque Ele sabe tudo que você tem chorado, tudo que você tem enfrentado, sofrido, as lágrimas que você tem derramado, as madrugadas que você tem ficado em claro, até mesmo os dias que você não come, você não vive bem pelo fato de você estar enfrentando uma luta muito grande dentro da sua casa. Desprezo, humilhação, traição, vícios, brigas, enfim. Você sabe que depois da salvação, a bênção familiar também é muito importante. Aliás, depois da salvação é a família. E é onde mais o inimigo trabalha para atingir o crente, o cristão, o homem e a mulher. Porque ele sabe que uma família abençoada é uma família forte. É uma família que vai enfrentar os problemas juntos e vão vencer. Mas uma família desestruturada, desunida, separada, com conflitos, se torna um alvo fácil para o inimigo, para que ele venha destruir, afligir, atormentar e perturbar. Mas creia que Deus fez você chegar aqui para ouvir essas palavras. E eu quero compartilhar com você a oração. Mas antes, prazer, sou o pastor Igor, tenho esse canal todos os dias à noite, meio-dia. Eu tenho aqui as orações e eu quero ser o seu pastor, quero que você seja minha ovelha. Vai aqui embaixo agora, olha, tem uma palavra, inscrever-se. É rápido, é de graça. Inscreva-se no meu canal, Pastor Igor Miranda, ativa o sininho de todas as notificações, deixa a sua curtida e depois, quando terminar a oração, compartilha com pelo menos 10 pessoas, tá bom? Então, muito bom, muito prazer ter você comigo aqui. E vocês que já estão aqui comigo há bastante tempo, mais uma vez também, seja bem-vindo. É muito bom ter você de volta aqui, tá certo? Vamos ler a palavra? Então já preparou aí a garrafa de água, o copo de água, preparou aí as fotografias, pega aí uma peça de roupa, vamos abençoar. Prepara aí que a gente já vai consagrar em oração a Deus. Mas eu quero ler para vocês a passagem de Jó capítulo 1 e eu quero ler aqui alguns versículos e explicar algo muito importante da parte de Deus para você. A Bíblia diz assim, olha, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez.
e convidava suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então, olha que coisa interessante, ovelha querida. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que vivia uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele era um homem bom, um homem fiel, um homem justo, um homem rico, mas era um homem fiel a Deus. Um homem que temia a Deus e ele evitava, ele não praticava o mal, ele não fazia o mal. Para você ver uma coisa, o inimigo, ele não vai escolher, por exemplo, uma pessoa que muitas das vezes ela está, como eu posso dizer, ovelha. Sabe, às vezes a pessoa fala assim: eu sirvo a Deus, eu não era para estar passando por isso. Na verdade é essa a colocação. Mas a gente, quando vê a história de Jó, imagina o seguinte: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, evitava o mal e ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E mais, ele era um homem tão de Deus que quando os seus filhos faziam banquetes, quando terminavam os banquetes, as festas, ele chamava os filhos de madrugada e ele sacrificava holocaustos para Deus por eles. Porque ele tinha um pensamento: vai que meus filhos tenham pecado contra Deus. Então, ele oferecia holocaustos a Deus pelos seus filhos, para os santificar diante de Deus. É interessante porque aí a gente vê a importância de você que está aqui no canal orar e apresentar a Deus a sua casa, a sua família a Deus. E olha como Deus é detalhista. A palavra faz questão de dar esse detalhe, que Jó apresentava a Deus e sacrificava a Deus holocaustos, ofertas pelos seus filhos. Para você ver que Jó, ele queria também que os seus filhos fossem salvos. Ele não queria só apenas ele ser salvo, abençoado, mas ele também queria que os filhos servissem a Deus, agradassem a Deus. Então olha a importância de você orar, você pegar um copo com água, você pegar uma fotografia, uma peça de roupa e interceder e orar pelos seus filhos, orar pela sua casa. Porque afinal de contas, Jó sabia que os filhos não eram como ele. Talvez não serviam a Deus como ele. Por isso aquele temor, aquele receio dos filhos pecarem. E essa é o receio, o medo de muitas pessoas, inclusive você que serve a Deus e sabe que os seus filhos, o seu marido não serve a Deus. E o seu receio, o seu medo é que eles percam a vida e não sejam salvos, não encontrem o Rei da Glória, não sejam resgatados. É por isso importante você orar por eles, para que através da tua oração Deus possa salvar, Deus possa santificar, Deus possa abençoar. Porque afinal de contas, você sabe que muitas pessoas com maldade ou mal intencionadas, quando elas querem destruir uma família, um casamento, por exemplo, elas pegam peças de roupa, fotografias, fio de cabelo, peça íntima de uma pessoa e ela leva até aquele lugar determinado pelas entidades malignas e ali eles pedem trabalhos, oferendas para que aquela família, aquela pessoa seja destruída.
E aquela pessoa ali, de alguma forma, pela pessoa mal intencionada, ela apresenta aquela vida ao mal, para que o mal tome conta. E é por esse motivo que a gente vê, por exemplo, muitas famílias sendo destruídas, muitos filhos sendo destruídos, casamentos sendo destruídos, brigas, discórdia, o marido que de uma hora para outra vira cabeça, o filho tão bom, de uma hora para outra vira cabeça, se torna um filho agressivo, violento, cheio de raiva, de mágoa, de ódio, depressivo, se torna completamente endemoniado. Está aí a razão pelo fato que você tem que orar e apresentar a Deus a sua família. Se as pessoas mal intencionadas elas fazem isso, infelizmente, às vezes o mal acaba atingindo aquela família, aquele casamento, aquele filho. Aí eu pergunto para você, quem é maior? Deus ou o diabo? Os espíritos imundos ou o poder de Deus? Aí você vai responder, claro que Deus. Então, se alguém mal intencionado apresenta uma peça de roupa, uma foto, um fio de cabelo, um objeto e consagra e dá a uma pessoa para destruir a vida dela, por que você, pedindo ao Todo-Poderoso pela vida dos seus familiares, consagrando eles ao Senhor, você acredita que Deus pode transformar a vida deles? Você acredita que Deus pode libertar? Você acredita que Deus pode restaurar aquilo que foi destruído? Então você tem que crer como Jó creu. Por isso Jó fazia isso. E a Bíblia diz, é claro, era uma prática constante. Era algo contínuo. Não era só de vez em quando. Por isso que aqui no canal, todos os dias a gente tem orado. Todos os dias a gente ora, a gente pede a Deus pela tua vida. Aí você vai perguntar, quando vai parar? Enquanto eu tiver vida, pelo menos eu digo por mim. Enquanto eu respirar, eu vou estar aqui intercedendo, clamando e lutando por você. Agora eu não sei você. Mas eu continuamente vou continuar orando por você, lutando pela tua vida. Porque Deus é imutável, Deus não muda, Deus não falha. O homem falha, nós falhamos, mas Deus não falha. É por isso que hoje eu estou aqui, porque Deus não falha. E Deus não falhou quando minha mãe, quando ela orava a Deus e ela apresentava a Deus as fotografias, a peça de roupa, ela consagrava a água e ela entregava a mim para que eu pudesse usar e usufruir daqueles objetos consagrados a Deus. Eu lembro de uma ocasião em que ela levou uma água para casa consagrada a Deus e eu peguei aquela água, na época não era da igreja, não era convertido na verdade, e eu até zombei, dizendo para ela, olha, eu vou beber desta água aqui, não vai acontecer nada. E eu bebi daquela água, foi uma garrafa, eu bebi todo e disse para ela, ri, deu uma gargalhada e falei, olha, tá vendo, não aconteceu nada, eu continuo do mesmo jeito. Eu ri naquele momento, eu zombei, o diabo usou a minha boca. Mas hoje eu reconheço que valeu a pena a intercessão, a consagração e ela ter apresentado a Deus a minha vida, consagrado os elementos e entregado a mim. Hoje estou aqui, já fazem 24 anos que eu sirvo ao Senhor, que eu estou firme com o Senhor e vou continuar até enquanto existir vida para mim, eu vou continuar. E eu quero fazer por você o que minha mãe fez. Eu quero orar e eu quero apresentar você a Deus. E você também vai fazer isso pela tua família, pelo teu filho. Por isso, toda quinta-feira aqui será oração pela família. Então, neste momento, você pegou tudo aí? Vamos orar? Então, você tem um filho nas drogas, no vício? Você está com um problema na família? Ora.
Busca a Deus, apresenta em oração, consagra a vida deles e a sua também, porque você vai ter resposta. Pastor, quando vai acontecer esse milagre? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que vai acontecer, e quando acontecer vai ser muito glorioso, você vai ficar muito contente. E eu digo, quando isso acontecer, vai ser igual como Jesus comparou a bênção da salvação. Ele fala lá no Evangelho de João, ele diz assim, que quando uma mãe, ela carrega o seu filho durante o período da gestação, é sofrimento, é dor, é luta, e até na hora do parto ela sente dores, mulheres gritam quando estão para dar luz. Mas quando ela pega o filho dela no colo e vê o filho dela pela primeira vez chorando ali, todo aquele sofrimento ela esquece, porque ali vem a alegria de ter feito chegar ao mundo um homem, uma criança ou uma menina. Todo o sofrimento daquela mãe que ela passou na gestação, na hora de ter o parto, ela esquece, porque vem a alegria de ver o seu filho ali, vivo no seu colo. É isso que acontece. Talvez você fica falando assim, poxa, mas é muita luta para mim. Mas quando você tiver a vitória, você vai esquecer de todo o sofrimento que você passou e tem passado. Você crê? Coloque aqui amém, escrito, e vamos juntos orar, porque a oração move o poder de Deus para te abençoar. Nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Nós clamamos ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus da salvação, o Deus do impossível, o Deus da transformação. E neste momento, Pai, eu clamo por todas as pessoas que estão orando com fotos, peça de roupa, uma garrafa de água, um copo de água, um objeto. E a oração é pela família, pela restauração do lar, do casamento, dos filhos, pela libertação de um filho que está sendo usuário de drogas, pela libertação de um filho que está no vício da bebida, da cachaça, do álcool, pelo marido, meu Deus, que saiu de casa, foi embora com a amante. Meu Deus, e essa esposa tem esperança de ter o seu casamento restaurado, a sua família restaurada. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão com o seu casamento praticamente destruído, falido, quebrado. Levanta, Pai. Pelas famílias que estão chorando neste momento, por mães que estão desesperadas por um filho que saiu de casa, está enfermo, doente, desenganado. E ela tem orado e pedido, Senhor, socorre o meu filho. E eu vejo a dor que essa mãe, ela tem sentido, porque ela diz, por que essa dor não atingiu em mim, ao invés de ter atingido o meu filho? Pai, se uma mãe, um pai pecador, tem esse tipo de pensamento, de se colocar no sofrimento do filho, e querendo poupar o filho, imagine o Senhor Deus. O Senhor não quer nenhum filho seu sofrido, angustiado, triste, deprimido, doente. O Senhor quer os seus filhos abençoados. Então, meu Deus, estende a tua mão agora. Toca nessa peça de roupa e consagra. E todo aquele que usar esta camisa, essa cueca, essa blusa, essa calça, seja tocado pelo teu poder. Todo aquele que fizer uso, meu Deus, desse perfume, desta água, que através desses elementos a tua mão venha tocar para restaurar, libertar. Que ele venha sentir nojo das drogas, do vício, da bebida. Meu Deus, que ele seja curado dessa enfermidade. Aquele que está preso seja liberto pelo teu poder. Meu Pai, eu oro pela família e santifico. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos, Senhor. E assim como Jó santificava a sua família, os filhos, a ti, Senhor, eu apresento a vida dos teus servos. Consagra, abençoa, Pai, e salva esta família. Entra com providência, entra com livramento, entra com cura. E eu te peço, restaura. E que esta oração chegue até os ouvidos do Senhor, e do alto o Senhor envia o socorro bem presente,
cura o doente, essa mãe que está agora com um filho no hospital, essa esposa que está agora do lado de um doente, quando ela der de beber desta água, que ele seja curado, se levante, recupere o mais rápido possível. Está profetizado, determinado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, ovelha querida? Beba do copo com água, distribua com a tua família, pode usar agora peça de roupa, porque eles estão abençoados e consagrados. E logo, logo você verá o poder de Deus na sua casa. E determina, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te amo, forte abraço, uma ótima, excelente noite, um bom descanso. E amanhã, meio-dia, nós estamos novamente aqui no nosso canal. Forte abraço, até logo.